8.9. Aqui. O desvio de finalidade é uma espécie de abuso de poder, em que o agente público, apesar de agir dentro dos limites de sua competência, pratica determinado ato com objetivo diverso daquele pautado pelo interesse público. Tá certinho, né? Ele atua dentro de suas atribuições, mas visa outro fim que não o interesse público. Ele visa a satisfação de interesse particular seu ou de terceiros. Por exemplo, né, um agente público responsável pela área vamos botar assim, manutenção de vias, né, obras públicas. Ele vai decidir qual a rua que vai ser asfaltada. Ele que decide. E ele decide asfaltar uma rua bem bonita, que só tem uma casa. Qual? A sua, lá no final, a sua fazenda. Ele escolheu. Só que ele está dentro das suas atribuições? Sim. Mas ele escolheu para satisfazer o interesse público? Não, ele escolheu para se beneficiar. É difícil de provar, mas você tem que entrar no íntimo da decisão para verificar que ele usa a função pública em benefício próprio. É o agente público que exercita os atributos das suas... a força das suas atribuições, dentro das suas atribuições, mas para satisfazer interesse particular. Beleza? Então tá certinho. A gente acabou, né, a gente chegou a enfrentar uma questão sobre excesso de poder, e agora a gente fala uma sobre desvio de poder, também chamado de desvio de finalidade. Isso está atrelado à violação do princípio da impessoalidade, e também o vício que se encontra no ato é um vício de finalidade. Então, um vício de finalidade que acarreta um desvio de finalidade, uma modalidade de abuso de poder. Então, tá certinho aqui, 89. Então, por enquanto, tá tudo bonitinho, né? 90. A relação entre a administração direta e as entidades que integram a administração indireta pressupõe a existência de poder hierárquico entre ambas, né? Já falamos isso aí mais de uma vez. Não há hierarquia entre entidades da administração direta e entidade da administração indireta, já está mais do que explicado aí para você. Então, quando ele fala aqui poder hierárquico, não, o vínculo a relação é de vinculação administrativa e outros termos utilizados. E aqui, então, está errado, né? Entidades que integram a administração indireta e direta. Fora. Aí você começa a perceber que muita coisa se repete, né? Isso é normal, natural. Então, já não vou assim ser tão extenso nas colocações quando eu perceber que já falei, né? Como as gravações para você que está assistindo o módulo, né? Mas elas são em dias separados, às vezes eu esqueço, né? O nosso aqui é dia separado, às vezes eu esqueço, acabo falando o que já falei em outro momento. Mas não atrapalha, acrescenta. Às vezes você não entendeu antes e entende agora. 9.1. Considere que um agente público contratado para o exercício de função transitória e não remunerado em determinado órgão público, está falando de 8429, né? Tem recebido vantagem econômica indevida em razão desse exercício de função. E enriquecimento ilícito, né? A mais grave. Nesse caso, em virtude da precariedade do vínculo e da ausência de remuneração, é correto afirmar que o agente público não estará sujeito às regras e às penalidades contidas na lei de improbidade, né? Está dizendo que é correto falar isso? Não é nada. É incorreto falar. É só você lá ver a definição do artigo 2º da 8429/92, independentemente se ele é remunerado ou não é remunerado, né, vai abarcar a maior amplitude possível do conceito de agente público para enquadramento na lei de improbidade quando ele cometer a falta. Essa aí seria a improbidade que gera enriquecimento sem causa, né? Enriquecimento sem causa, artigo 9º, com as punições do 12, inciso 1. Então, 91 aqui, ó, furada. 91, furado. Beleza? Vamos em frente. 9.2. Em razão do caráter meramente exemplificativo do rol de condutas que caracterizam os atos de improbidade administrativa, poderá ser cometido ato de improbidade que a infração praticada pelo agente não esteja descrita na lei de improbidade administrativa. Perfeito.
Se a gente chegar lá no artigo 9º, no 10 e no 11 da Lei de Improbidade, que é a Lei 8499, nós vamos ver que há uma descrição genérica da conduta que gera enriquecimento ilícito, prejuízo ao erário e atenta contra o princípio da administração. E no finalzinho está assim, e notadamente. O notadamente indica que aquela relação de condutas que está abaixo é meramente exemplificativa. Qualquer outra conduta que não esteja ali embaixo, mas se enquadre na definição do caput, é também improbidade administrativa. Perfeito? Por isso que está assim, né? Caráter meramente exemplificativo do rol de condutas que caracterizam os atos de improbidade administrativa. Poderá ser cometido ato de improbidade, ainda que a infração praticada pelo agente público não esteja descrita na lei de improbidade, desde que fique enquadrada no caput dos artigos. Então isso aqui está correto. Artigo 9º, artigo 10 e artigo 11 da 8429 de 92. Ok? Vamos em frente. 93. 93, 94. Julgue os próximos itens relativos ao direito administrativo. 93. O controle administrativo decorre do poder-dever de autotutela que a administração dispõe sobre os seus próprios atos e agentes. Então, o controle administrativo é o controle interno, decorre do poder-dever de autotutela. Autotutela, autocontrole, é interno, efetivamente, que a administração dispõe sobre seus próprios atos e agentes. Está certo, né? Uma boa definição para o controle interno, para o controle administrativo. 9.4. No Brasil, não se conhece o controle externo popular da administração pública. Existe sim. Ação popular, mandado de segurança, são mecanismos onde a própria sociedade pode questionar a atuação da administração pública, né? O cidadão lá na ação popular, o mandado de segurança, enfim, então tá fora. Controle externo popular pode ser desenvolvido sim. Mecanismos de representação na administração, enfim. 9.5. Com relação a atos administrativos, julgue os itens a seguir. 9.5. A, do verbo haver, né? Presunção imediata de legalidade de todo ato administrativo editado por autoridade pública competente. Falamos já sobre isso, presunção de que pelo fato de o agente estar em uma máquina pública orientado por uma série de princípios e regras, né, de direito público, que lhe impõem princípios a serem observados, aquilo que ele faz é legal. Isso é uma presunção, não é absoluta, é relativa, mas ela existe. Presunção imediata de legalidade. Perfeito. 9.6. Opera o efeito ex tunc. O que é efeito ex tunc? É retroativo. A declaração de nulidade de determinado ato administrativo que não seja passível de convalidação. Perfeito. Ex tunc é o efeito que vai atingir o ato na sua origem, porque ele é ilegal. Então ele não pode produzir nenhum efeito a partir do momento em que foi editado, porque a partir do momento em que foi editado ele é ilegal. Então tem que se constituir tudo que foi produzido desde então, preservando-se apenas os direitos adquiridos de pessoas de boa fé, por terceiros. Tá? Então há que se fazer uma ponderação dos efeitos para verificar o que deve ser preservado e aquilo que deve ser efetivamente desconstituído. Em especial aqueles benefícios que foram obtidos por alguém que ilicitamente está envolvido com a produção daquele ato de forma irregular. Tudo bem? Então, imagina um servidor, por exemplo, um indivíduo, por exemplo, que fraudou o concurso público e entrou no serviço público. A nomeação dele vai ser declarada inválida desde a sua origem, então ele perde o tempo de serviço, perde uma série de aspectos, a estabilidade que eventualmente tenha adquirido. Tudo bem? Só não precisa devolver o dinheiro porque tem caráter alimentício, mas ele pode responder por improbidade e ter sanções pecuniárias aplicadas a ele também. Então, olha aqui. Tá certo, né? Opera efeitos ex tunc. 9.7. Ao proferir uma decisão em processo administrativo, o administrador é isento de apresentar as razões jurídicas que embasam sua decisão, quando esta impuser determinado tipo de sanção, né?
Apresentar as razões jurídicas que embasam a decisão é apresentar a motivação. É apresentar a motivação. E quando ele aplica a sanção, é uma das situações que vão exigir motivação. Aliás, se tem um local seguro para a gente definir quais as decisões que devem ter motivação, esse local é o artigo 50 da 9784 de 99, que vai prever, dentre diversas outras situações, a aplicação de sanções por parte da administração pública, independentemente da natureza e de quem é o destinatário. Tem que ter motivação, tem que ter justificativa. A demonstração da situação de fato e de direito que fundamentam a produção daquele ato ali. Para quê? Para gerar, né, segurança, para gerar a possibilidade de controle e a consciência de que o ato foi feito de maneira regular. Então, uma exigência que a gente percebe lá no artigo 50, e esse artigo 50 acaba se tornando um porto seguro para se afirmar atos da administração pública que demandam devida motivação, ou seja, a demonstração exteriorizada da situação de fato e de direito que fundamentam a produção do ato. Beleza? Situação de fato é o acontecimento do mundo dos fatos, adequado à lei, que é a situação de direito. Beleza? Tipo assim, por que você concedeu a licença à gestante, à servidora? Porque aconteceu um fato, ela deu à luz, e isso está na lei, meu amigo. Então aqui, ó, licença à gestante. É assim, fato, lei. Opa, faço isso. Alguém completou 70 anos de idade, é titular de cargo efetivo. A Constituição manda, né, agora vai aumentar, mas enfim. Teve agora a derrubada do veto, então a compulsória ela vai para 75, não pela Constituição, mas pela lei, tá? Lei complementar. Ah, o cara completou 70, ocupa cargo efetivo, isso é um fato. Ah, a Constituição manda aposentar, e é verdade, ó, a aposentadoria, é o ato que sai, tá? Então, fato, lei, ato que é produzido. Isso é um motivo e o objeto. Bom, então, enfim, ó, proferir uma decisão em processo administrativo, ele é isento de apresentar? Não, ele é obrigado a apresentar. Vamos em frente. Com referência aos atos administrativos, julgue os itens subsecutivos. 9.8. Nos atos administrativos que limitem direitos de terceiros, a motivação é obrigatória, devendo a administração pública indicar os fatos e os fundamentos jurídicos que tenham servido de base para a decisão. Perfeito, é isso que eu acabei de falar, nada a acrescentar. Repetido aqui. 9.9. A convalidação, olha aí, sanatória do ato administrativo. A convalidação de atos administrativos que apresentem vícios sanáveis somente poderá ocorrer quando tal procedimento não acarretar lesão ao interesse público e prejuízo ao terceiro. O cara copiou, colou ali o artigo 55 da 9784. Mais uma vez, não sei se é 55 ou 54, é um dos dois. Eu acho que é o 55, dá uma olhadinha lá. Quais os requisitos para convalidação? O que é convalidar? É salvar o ato ilícito, quando é possível. Vício sanável, competência não exclusiva, forma não essencial, objeto plurimo, sem prejuízo para a administração e nem lesão para terceiros. É o contrário, né? Sem lesão para o interesse público e prejuízo para terceiros é possível sanear. Beleza? 100. Será legal o ato do ministro das Comunicações que delegue parte de sua competência normativa para órgão a ele subordinado, desde que haja fundamento em razões de índole técnica, social, econômica, jurídica ou territorial. Perfeito, né? É possível sim. E, melhor, perfeito não, errado. Essa parte tá até, eu falei tá perfeita, essa parte final aqui. Mas algumas considerações podem ser colocadas para levar ao erro. Primeiro, a delegação, ela pode ser feita para subordinado, mas pode também ser algo objeto de uma coordenação, de um acordo, e a delegação ser feita para quem não é subordinado. Não depende de hierarquia. Mas esse ato normativo aqui, ó, não pode ser objeto de delegação. Isso está expresso no artigo 13 da 9784 de 99, a Lei de Processo Administrativo. Então vai lá no artigo 13 e você vai ver que não é possível delegar a competência normativa. Então, é o seguinte,
Se uma autoridade ou órgão tem a competência para regulamentar uma lei, que é a competência normativa, ele não pode passar essa bola para ninguém. Beleza? Então tem 3 situações lá no artigo 13 onde a autoridade recebe ou o órgão recebe a incumbência da lei e não pode passar a bola para ninguém, que é a edição de atos normativos, o julgamento de recursos e a chamada competência exclusiva. Dá uma olhada lá no artigo 13 da 9784. Vamos em frente. 101. A administração pública pode revogar os seus próprios atos desde que esses estejam levados de ilegalidade. Pelo contrário, né? Revogar é quando o ato ele é inconveniente e inoportuno. A administração até pode. No caso de ilegalidade, a medida a ser implementada é a anulação dos atos por parte da administração. Artigo 53, lá da nossa 9784. Beleza? Com os efeitos ex tunc, ou retroativos, se for caso de ilegalidade e anulação. Os efeitos ex nunc, se for caso de inconveniência e não oportunidade para a revogação de atos legais, porém inconvenientes e inoportunos. Mais um pouquinho de atos aqui, 102 e 103. No que se refere aos atos administrativos, julgue os itens seguintes. 102. Ato complexo é aquele cujo conteúdo resulta da manifestação de um só órgão, mas a produção de seus efeitos depende de outro ato que o aprove. A definição não é de ato complexo, é de ato composto. O ato complexo é aquele ato que decorre de 2 vontades autônomas e independentes para sua formação. O ato só se forma dessa maneira. Se um não quer ou se um não concorda, o ato ele não se forma. Um exemplo clássico são os convênios. Convênios que são celebrados a partir da boa vontade daqueles que querem celebrar. Se um não quiser, o convênio não se forma. A aposentadoria também se entende do servidor público como sendo ato complexo porque demanda a manifestação da instituição ao qual está vinculado o servidor e o registro no Tribunal de Contas. Se uma das 2 situações não ocorre, uma normalmente vem depois da outra, o ato não se forma, seria um ato complexo. Então ainda nem está perfeito. Enfim, isso é o entendimento dos tribunais superiores aí sobre essa visão da aposentadoria e o seu registro. Então aqui a definição é de ato composto, vale para que você substitua aqui por composto e entenda como uma definição adequada. Tá? Você tem uma manifestação de um órgão que é preponderante e o outro que apenas vai dar um visto ali necessário à produção dos efeitos pretendidos por essa manifestação que é prioritária. 103. Se um agente público delegar a competência... Então aqui está errado, né? Aqui está errado. Se um agente público delegar a competência para a prática de um ato administrativo a outro agente, ocorrerá renúncia de competência? Não, ocorrerá, até porque a competência é irrenunciável. Ele pode rever, ele pode revogar a qualquer tempo essa delegação, mas a competência é irrenunciável. Tá? Ou ele faz ou ele delega. Se ele, de uma certa maneira, deixar de fazer uma coisa ou outra, ele pode ser responsabilizado. Então não há que se falar em renúncia. O próprio artigo 12, ou artigo 11, lá da 9784, bota bem claro lá. A competência é irrenunciável e exerce para os jogos de agente que tem previsão legal. Beleza? Então, furado isso aqui também. Fechamos a questão 103.